A Câmara aprovou o texto do acordo internacional que torna o Brasil membro fundador do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Nós vamos conversar aqui no Palavra Aberta, nessa edição do Palavra Aberta, com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é do PSL de São Paulo, e o deputado também é membro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, vice-presidente, né, deputado, da Comissão de Relações Exteriores. E o senhor tem críticas a esse acordo internacional e a aprovação desse decreto legislativo que confirma esse acordo feito em 2015 em Pequim. Primeiramente, seja bem-vindo ao Palavra Aberta, deputado, e a gente gostaria de começar falando assim, tentando entender aí a posição do senhor com relação a essa proposta. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Bom, basicamente, você está comprometendo dinheiro brasileiro que está sob o domínio do erário público, tem toda a transparência, tem todo o controle, e submetendo ao controle privado de um banco de investimentos que não é baseado no Brasil, não se sujeita às leis brasileiras, e todo o comando e as decisões que são feitas por esse banco são intransparentes. Claro que o banco de investimento, ele quer fazer investimentos em infraestrutura de longo prazo, então eles podem investir em fundos soberanos, podem investir em fundos de private equity, podem investir diretamente em projetos. Agora, o que acontece? Para que o brasileiro vai capitalizar esse banco para depois talvez receber investimentos? Então não precisa fazer essa volta com o nosso dinheiro. Nós mesmos deveríamos ter o controle do nosso dinheiro e fazer melhores aplicações dentro do nosso quadro de infraestrutura. Vamos lembrar também o contexto. Nós não estamos com essa soberba toda de ter aí 10 bilhões de dólares que vão ser comprometidos ao longo de 3 anos. O primeiro investimento seria de $1 bilhão, ou seja, 5 bilhões de reais para ser um membro, para se tornar um membro. Então, um clube excessivamente caro para o momento atual político do Brasil, momento político e econômico. E mesmo assim, não faz sentido você ter que capitalizar uma entidade que é uma entidade privada, e essa entidade depois fica discricionário dessa entidade se ela vai reinvestir no seu país. Olha, se o país está oferecendo propostas de projetos de infraestrutura que são bons, isso naturalmente vai atrair todos os bancos do mundo. Não precisa nós capitalizarmos um banco para depois receber investimentos desse próprio banco. Então, temos aí um projeto que não acho que é bom para a população brasileira, não acho que é bom para o erário público, para o quadro macroeconômico do Brasil. Então, temos aqui que só realinhar os interesses aqui e botar isso com toda a transparência possível. O lado opositor vai falar que, olha, nós vamos ter acesso a outros tipos de transação, vamos poder financiar obras de infraestrutura na Índia, obras de infraestrutura na Tailândia e acesso a outros projetos em outros países emergentes. Mas será que é isso que a gente quer mesmo? Acho que a gente está cheio de boas opções aqui no Brasil e temos que controlar o nosso dinheiro. E isso que eu acho que seria o rigor aqui no processo decisório desse tema. Ou seja, deputado, o senhor acredita assim, que o Brasil poderia ter mais autonomia, na verdade, com esses recursos, né, que seriam alocados então aí para se tornar o membro do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, é isso? Exatamente isso. E a perda de autonomia, a perda do controle desse dinheiro é o que é preocupante, porque naturalmente isso não reverte necessariamente para projetos no Brasil. Tem muita argumentação que fala o seguinte: mas se a gente investir $1 bi, a gente vai ter acesso a centenas de bilhões do fundo, porque aí o fundo investiria no Brasil muito além deste $1 bi que a gente estaria investindo no primeiro momento. Agora, não existe garantia nenhuma disso. Então, estamos dando lá $1 bilhão para ficar na dúvida se vamos receber o nosso $1 bilhão de volta ou muito mais em investimentos de infraestrutura. Então, como nós temos que ter aí grandes certezas nesse momento de criação de infraestrutura qualificada para o nosso processo de desenvolvimento econômico, nós temos que ter o controle desse dinheiro. E se nós somos um bom gestor, ou estamos ofertando boas propostas de financiamento de obras de infraestrutura para os investidores do mundo, não precisa a gente capitalizar um banco para que esse banco tenha interesse no Brasil. Então, essa que acho que é a grande narrativa aqui que a gente precisa desconstruir. Efetivamente, temos que ser um bom investimento para todos os investidores.
Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo. A gente conversando um pouquinho aqui sobre a aprovação de um decreto que trata aí de um acordo internacional firmado aí pelo Brasil para que ele se torne aí membro fundador do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, um acordo feito em 2015 em Pequim. O deputado explicando aqui a posição dele, que é contra, né, deputado, o Brasil colocar tantos recursos aí para se tornar membro desse banco, sendo que o Brasil poderia, então, usar esse dinheiro e ter autonomia aí de aplicar a infraestrutura da forma como achar melhor, né? O senhor falou aí em 10 bilhões de reais, né? Muito mais, 10 bilhões de dólares. Então, 10 bilhões de dólares. Isso aí ao longo de 3 anos. Ao longo de 3 anos. Então, o primeiro pagamento seria de 1 bilhão de dólares para a gente se tornar um membro efetivo, com o compromisso de nós capitalizarmos os outros faltantes ao longo de 3 anos. O que é explicado por muitos que são favoráveis a esse plano é que os investimentos já estariam correndo já no primeiro ano. Então, se nós capitalizarmos em 1 bi, nós já teríamos a atenção do banco já no primeiro momento. E nós temos projetos no Brasil que sobrepassam esse valor em várias vezes. Então, a grande questão é essa. Então, para que fazer esse loop com o nosso dinheiro, né? Esse círculo com o nosso dinheiro? Para ter acesso a uma plataforma internacional, para ter acesso a outros projetos fora do Brasil? Mas será que o brasileiro quer ver isso mesmo? Quer ver o seu dinheiro, bilhões de recursos do brasileiro, sendo investidos fora do Brasil? Em projetos. Mas também outra preocupação que o senhor colocou aqui, né, deputado, é a falta de garantia, né, de ter esses recursos investidos aqui no Brasil, né? Exatamente. Então, o banco, como todo banco de investimento, ele vai olhar risco-retorno e quais são as propostas efetivas de financiamento, né? Então, todos esses projetos, eles têm que passar por um crivo de retorno e de risco. Quais são as garantias efetivas? Então, o banco também não vai fazer maus investimentos fora do Brasil, não é isso. Mas não necessariamente no Brasil. Então, nós temos que ter uma plataforma, não só de investimentos de infraestrutura, bom para todos os bancos de investimentos do mundo, não depender destes bancos como o Banco Mundial, como esse Banco Asiático de Investimento, que no fundo ele foi criado para competir com o Banco Mundial. Então, nós temos que fazer um bom investimento para todo o mercado e não necessariamente depender desses investimentos que são aí com compromissos de garantia que aí passam a valer a pena para o banco investir. E aí, no fundo, essas garantias também são preocupantes. Muitas vezes, esses projetos de financiamento, talvez os juros não seja tão bom, talvez o prazo, etc. Agora, as garantias é que talvez valha a pena. Então, a gente tem que tomar cuidado em quais são essas garantias que estamos dando em contrapartida. Então, por essa nebulosidade que se cria de tirando dinheiro do erário público, que é muito bem monitorado, tem todos os órgãos de controle em cima, tirar dinheiro do erário público, colocar num banco de investimentos, cujas métricas de investimento não estão tão claras assim e que seguem aí parâmetros que não são estabelecidos democraticamente pela nossa Constituição, ou para os nossos órgãos de controle, é que eu acho que a gente tem que revisar e reconsiderar esse acordo. Tá certo, deputado. Lembrando aí que a proposta, né, de investimento em infraestrutura inclui áreas de saneamento, telecomunicações, desenvolvimento urbano, agropecuária, quer dizer, são várias áreas aí que compõem esse leque. São áreas de longo prazo. E são áreas de longo prazo. Então, é isso que está, o risco está nos longos prazos dos projetos. Então, vamos estar tirando dinheiro do Brasil, de investimento em infraestrutura que nós conhecemos, para possivelmente estar investindo em infraestrutura em outros países que nós desconhecemos quais são os riscos associados a investimento em infraestrutura em outros países. Então, eu acho que é por isso que essa nebulosidade, no momento que nós estamos passando agora, não tem muito cabimento, né? Nós estamos aqui num momento de contração econômica, de termos que ter austeridade no uso dos nossos recursos financeiros, que são poucos, são muitos todos já comprometidos aí com despesas obrigatórias. Então, agora vamos estar alocando numa entidade privada fora do Brasil. Eu acho que o bom senso aqui preza uma reconsideração. Tá certo. A gente agradece, deputado, a sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço o tempo.
Nós conversamos com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, falando um pouquinho sobre esse acordo internacional que torna aí o Brasil membro fundador do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. O acordo foi aprovado aí pela Câmara e agora depende aí ainda da análise do Senado Federal.